Bom, muito boa noite a todos. Dando sequência no ciclo de apresentação dos candidatos a prefeito da cidade de São Carlos, hoje com a presença Ronaldo Mota, o candidato a prefeito de São Carlos, e eu convido nesse momento o arquiteto Reginaldo Peronte para fazer a abertura dos trabalhos. Mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Ronaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente, para a gente conhecer suas propostas a respeito dessas perguntas que vamos fazer para você aqui. Bom, uma boa sabatina a todos, um grande abraço. Só para quem não sabe, o Ronaldo, eu conheço o Ronaldo já faz um tempo, e a gente deu aula junto, isso na década de 90. Então é uma satisfação muito grande em ver você de novo, tá bom? Muito bem. A nossa sequência é que o candidato terá, das 6h30, que agora nós estamos aí 20 para 7, 1 hora para responder as 7 perguntas. As perguntas são iguais a todos, viu, candidato? Todos receberam essas mesmas perguntas, e nós teremos 1 hora para as suas respostas. Depois disso, teremos meia hora para perguntas da plateia, e a gente solicita que seja por escrito, mas vai da liberação do candidato. Tá bom? Então, para o início dessa apresentação, por favor, as suas considerações iniciais e sua apresentação. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer mesmo o convite que foi feito e a própria iniciativa, né, que vocês tiveram, uma vez que eu acho que isso proporciona de uma maneira até mais próxima, né, que vocês possam ter acesso de maneira igual às posições de cada um dos candidatos, que no público isso não pode ocorrer, né, não ocorre, né, infelizmente, certo? A legislação eleitoral, ela impõe uma série de regras, né, e isso faz com que os tempos de apresentação dos candidatos na participação pública, né, ele acaba sendo muito diferente. Então, você tem aí candidatos que têm 13 minutos, aqueles que têm 1 minuto e 40, e, evidentemente, que a exposição das suas propostas acaba sendo bastante dificultada, né, para aqueles candidatos que têm um tempo um pouco menor. Então, eu acho que é uma iniciativa muito importante, tá certo? Então, a gente tem um grande prazer de estar aqui, de poder expor as ideias, né, o PSTU, tá certo? E não só por isso, mas pelo fato de atender também o pedido de um amigo, né? A gente, não que nós estejamos muito gastos, né, mas nós começamos criança, né, dando aula por aí, né, certo? Eu me mantive na rede pública até hoje. A minha formação é uma formação de químico e de matemático, tá certo? Hoje eu estou concluindo o mestrado na área de educação em química, na Federal de São Carlos. Sou autor de livros didáticos do ensino médio na área de química, então eu sou muito mais químico, na verdade, do que matemático, mas dá para a gente fazer, aí eu estava até brincando no início, umas diferenciais, aí, umas integraizinhas aí de superfície, para a gente calcular aí o coeficiente de permeabilidade de algumas áreas aqui da cidade, tá certo? Eu me viro bem. Bom, então começando, podemos começar? Podemos sim. Então, a primeira pergunta: quais os pontos positivos e negativos do sistema viário de São Carlos e quais são suas propostas? Então, assim, gente, a gente tem colocado que, primeiro, a questão do transporte, a forma como é colocada hoje a prioridade em nível nacional e em nível municipal, ela tem encontrado em nós uma contraposição muito grande, né? Eu vou fazer uma consideração geral, né? Didaticamente, eu acho que é mais importante, às vezes, a gente ter um conceito geral para que a gente possa entender aí qual é o objetivo específico, qual é a proposta específica que a gente está apresentando para a cidade, né? Então, hoje nós temos hoje um grande apoio, né, governamental, seja ele estadual, municipal e em nível federal, para o uso do carro individual. Isso tem causado, ao longo dos anos, ou das décadas, né,
um grande problema, principalmente para os grandes centros urbanos, mas São Carlos, uma cidade de porte médio, já começa a ter os seus efeitos sentidos, tanto que uma grande discussão que vem sendo, na verdade, explorado aí nos programas políticos, tem sido qual a solução para o problema de trânsito de São Carlos. Tá certo? Então, o primeiro debate que nós estamos apresentando, e aí, nesse sentido, eu acho que o próprio plano diretor dá a dica para a cidade, mas infelizmente não é seguido, que é o de priorizar o transporte público como aquele sendo o ideal para a locomoção, a mobilidade, na verdade, das pessoas na cidade. Tá certo? Então, nesse sentido, né, a gente poderia dizer, bom, nós temos hoje algumas marginais, é verdade, que não interligam a cidade como um todo, mas nós temos trechos importantes que dão uma rapidez na mobilidade, principalmente para o carro individual, mas também é verdade que, na forma como está crescendo a aquisição do carro, e isso se faz, como eu disse anteriormente, não só pelo incentivo governamental, como uma forma de alavancar a economia, que nós achamos errado, você tem uma matriz econômica, tendo como ponta de lança, como mote, a produção de carros, nós achamos que isso é um problema para o ambiente, é um problema para a cidade, é um problema social, na verdade, que acaba criando e que está criando. Né? Então, se nós continuarmos nesta trajetória, nesse crescimento, né, de carros, inclusive na cidade de São Carlos, em outras cidades como já está vivendo, o provável é que o problema do trânsito ele deve se aprofundar muito. Isso não é uma projeção catastrófica, mas é uma projeção na base da lógica, tá certo? Né? Que o próprio prefeito atual não nega. Né? A questão é exatamente do ponto de vista da solução. Né? Nós não achamos que, com tantas questões importantes na cidade, eu diria que a questão da saúde, a questão da educação, a questão da habitação, elas são mais importantes do que você garantir a fluidez do carro individual daqueles que o fazem. Tá certo? É lógico que uma boa parte das pessoas tem carro, é lógico, por conta de um incentivo, isso também dá um status social, mas também tem uma questão importante, um terceiro componente importante no incentivo à aquisição do carro, que tem a ver com a precariedade do nosso transporte público. As principais regiões, né, da cidade, quando eu digo principal, eu digo do ponto de vista da concentração de trabalhadores que se locomovem e que precisam contar com um transporte logo pelas 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, vamos pegar aí a região Santa Felícia, Tangará, Cidade Araci, né, só para falar de 3 grandes regiões. Essas pessoas elas sabem da dificuldade que é pegar o transporte público nesses horários, né, e chegar até o seu local de trabalho. Então, essa dificuldade e o custo que é o transporte público impõe a essas pessoas, muitas vezes, não só a questão do status, mas a necessidade de ter um carro próprio, tá certo? Para a sua locomoção e da sua própria família. Então, o que nós estamos propondo? Primeiro, nós não estamos considerando que é uma prioridade, dentro das nossas propostas, fazer as interligações, aumentar rotatórias, aumentar passagens, por exemplo, como estão sendo apregoadas por aí, aquelas que cruzam a estrada ao Washington Luiz para chegar a uma outra região. Nós não achamos que essa tem que ser a prioridade. Portanto, nós não estamos propondo manter o atual gasto de 22% do orçamento em urbanização da cidade, e o que nós estamos propondo é gastar uma parte considerável na aquisição, de fato, de um transporte, ou de uma empresa de transporte público para a cidade, para que a gente possa diminuir o custo da passagem, com o objetivo de chegar, na verdade, a uma tarifa zero. Nós achamos que o transporte público ele deve ser tratado como uma prioridade, e do ponto de vista do gasto público, tal como é gasto com a saúde, com a educação, onde o que nós pleiteamos é que ela seja gratuita, e nós achamos que, com relação ao transporte público, isso é possível. Mas isso só é possível se, de fato, for explorada, estiver na mão do poder público, ou seja, da prefeitura. Tá certo? Então, essa é uma, digamos, é uma grande
diferença. Nós sabemos que isso encontra, inclusive, um choque com a própria população, que espera dos candidatos aquela resposta mais imediata, mais objetiva para o dia de hoje, que é: o que é que você vai fazer para resolver o problema do trânsito imediatamente? Nós achamos que não tem solução imediata. A nossa solução que nós estamos apontando é a médio e a longo prazo, e que, de forma bastante objetiva, significa dizer: tirar o carro da rua. É isso que nós estamos propondo. Tá certo? Isso pode parecer utópico, nós achamos que existem já várias experiências. Infelizmente, o próprio PT, na década de 80, início da década de 90, eu fiz parte do Partido dos Trabalhadores, da fundação do Partido dos Trabalhadores, a minha origem é de São Bernardo do Campo, e nós chegamos a fazer, inclusive, vários projetos nesse sentido de viabilizar o transporte público, de pensar no que aquilo que se costumou a chamar de uma tarifa social. Tá certo? Então, o que nós estamos propondo é recuperar um pouco essa discussão, sairmos da lógica do setor privado como o importante para a garantia, inclusive, da qualidade do serviço, porque nós achamos que a prova está aí. Nós passamos por vários anos de privatização de vários setores em eras passadas, com a promessa de que o dinheiro, o recurso, o Estado teria que investir na saúde, na educação e na habitação. E o que nós estamos assistindo, depois aí de 2 décadas, iniciado o processo aí de neoliberalização, né, é de que a saúde, a educação e a habitação continuam na mesma precariedade, ou, na verdade, em alguns setores, até com pior situação, com piores indicadores do que foi no passado. Tá certo? Então, essa discussão da estatização, essa discussão do domínio do setor público, principalmente para aqueles serviços que são essenciais para a população, nós achamos que é essencial. E, portanto, nós estamos tratando essa discussão do sistema viário interligado com essa discussão de qual é a prioridade hoje para a mobilidade da população. Nós achamos que tem que ser, de fato, o transporte público, e o transporte público que seja, de fato, de qualidade, com preço que possa ser suportado pelas famílias, com o objetivo de que a gente possa ter essa tarifa zero, e, para isso, nós achamos que tem que ser público. Tá certo? Ou seja, o investimento do orçamento para a aquisição de uma frota de ônibus, de fato, municipal. Tá ok? É isso que nós estamos colocando. Então, essa seria a primeira pergunta. Não sei se eu posso ir tocando, né? A segunda questão, posso colocar? Posso indo? A segunda questão, que tem a ver com a Lei Federal 11.888 de 2008, que assegura assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda. Né? Primeiro, aqui tem uma discussão, e eu vou tratar já junto, eu posso até voltar depois naquela questão da expansão urbana da cidade, o que diz o plano diretor, né? Mas apesar da gente ter uma nova lei a partir de 2008, que assegura, na verdade, essa garantia de que as populações mais carentes elas têm o direito de ter uma assistência técnica para a construção das suas residências, né? Isso, boa parte das prefeituras, principalmente quando nós estamos falando de loteamentos sociais, já encontram do poder público. Isso não é uma novidade propriamente, tá certo? Se eu não me engano, é a Lei 11.259, alguma coisa do tipo. Eu não tenho aqui a recordação propriamente da lei anterior. Então, tem uma alteração que dá esse direito à população, tá certo? É evidente que é importante esta lei no sentido de garantir esse direito a essas populações, mas também aqui eu quero colocar um problema, porque essa lei é de 2008, eu não sei exatamente se a Prefeitura de São Carlos, atualmente, ela celebra algum tipo de convênio, tem celebrado algum tipo de convênio e tem garantido essa assistência técnica de forma mais abrangente, não só aos loteadores, mas propriamente àquele que se propõe a construir a sua casa. Certo? Eu imagino que não. Tá certo? Pelo pouco que eu tenho de contato aí com alguns setores da periferia, principalmente, né, o que a gente vê, muitas vezes, é o latão mesmo. Né? Funciona, muitas vezes, a construção ainda de forma empírica do que propriamente de forma científica. Tá certo? E aí os problemas que a gente vê, muitas vezes, decorrentes disso, tempos depois. Né?
desde rachadura, acomodação do solo que ali ocorre, porque não teve um estudo, né? Ou a inadequação, inclusive em relação ao recuo, à impermeabilização, e assim por diante. Então nós estamos a favor de estabelecer esse convênio, mas a questão é, quem dá essa assistência técnica? Porque a própria lei garante que ONGs, ou arquitetos, ou engenheiros, possam se conveniar e fazer essa prestação, inclusive por fora do setor público, desde que o setor público, de uma certa maneira, tenha celebrado e tenha acertado esse tipo de convênio. Tá certo? Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que a prefeitura, nós achamos que ela tem que ser responsável por isso, portanto, ela tem que ter um setor que com isso nós tenhamos a contratação de agentes técnicos que possam incentivar e acompanhar exatamente esse tipo de modalidade, digamos assim, construtiva, que pode ser, inclusive, ressuscitar uma discussão também que nós tínhamos anteriormente, que é as populações fazerem as suas casas na base do mutirão. Nós achamos que a prefeitura pode apresentar a planta, nós podemos ter um departamento que estuda isso, que faz a apresentação em determinadas áreas, o técnico pode instruir, né, aquela comunidade da melhor maneira de fazer este operativo da construção e fazer o seu devido acompanhamento. Essas experiências, elas já existiram no passado de forma mais abrangente, infelizmente isso foi abandonado, né, e na verdade, das grandes questões colocadas do porquê ter sido abandonado isso é porque, mais uma vez, o setor privado, ao nosso ver, ele tem hoje a prevalência em relação àquilo que é público e em relação àquilo que é necessidade. Ou seja, o projeto hoje Minha Casa Minha Vida, é verdade que ela consegue hoje garantir casa a milhões de trabalhadores que, em situações normais, eu digo, sem o auxílio do poder público, essas pessoas não conseguiriam ter. A questão é que o valor com que estas casas hoje são adquiridas por esta mesma população, por os trabalhadores de um modo geral, é um valor exorbitante. É um valor que, na verdade, pode parecer um trabalho social, mas que, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma transferência de renda a grandes empreiteiras, por um lado, e, por outro lado, aos banqueiros. Porque o governo, financia de uma certa maneira parte da construção para as empreiteiras, financia, por outro lado, garantindo juros altíssimos aos banqueiros. Então, nós achamos que nós temos que, digamos, acabar com essa lógica. Então, eu diria que esta possibilidade da assistência técnica, ela poderia estar vinculada a um projeto municipal em que nós incentivaríamos, não propriamente a presença de grandes aglomerados, de construtoras construindo casas, mas que nós pudéssemos incentivar com a própria renda do trabalhador e com o apoio da prefeitura e com o apoio técnico a construção dessas casas em um valor muito mais baixo e de qualidade, tá certo? Porque também essas casas elas têm um questionamento muito grande do ponto de vista técnico e do ponto de vista de fato social, né? Você acomodar uma família de 5 pessoas, né, em média, numa casa de 40 metros quadrados, 47 metros quadrados, como é o que a gente está assistindo, eu diria que a gente não pode dizer que isso é um serviço de alcance social e de qualidade, tá certo? O que nós estamos incentivando, a exemplo do que ocorre já lá no Zavaglia, é um amontoado de pessoas, sem nenhuma estrutura, inclusive, de equipamentos públicos, o que pode fazer com que a gente tenha ali não só a contraposição, ou seja, não temos uma solução social, mas nós podemos ter, na verdade, mais um problema social acarretado ali, desde a presença de traficantes, desde a questão do estresse da população por conta da própria densidade demográfica, né? A gente tem conhecimento, inclusive, de parte da população que é atendida ali pela escola Gabriel Félix do Amaral, ali no Botafogo. A questão da presença hoje de traficantes na escola e que vem do bairro já. Nós estamos falando de um bairro que foi inaugurado há um ano aproximadamente, certo? A presença dessas pessoas no interior da escola, vindo por esta comunidade, já é uma presença marcante. Mudou o perfil da escola, tá certo? Algo muito parecido com o que a gente via há 15 anos atrás
na escola Araci Leite Pereira Lopes, então eu estou aqui dando a minha experiência como professor, certo? A nossa experiência significa o contato com parte dessa população e com os problemas dessa população. Então, na escola Araci Leite Pereira Lopes, por exemplo, nós tínhamos o contato com uma boa parcela da população que morava, que residia no Gonzaga, de forma precária. E a precariedade ela é levada socialmente para a escola. Então, a escola Araci convivia e convive, na verdade, talvez em menor grau hoje, né? Mas com uma série de problemas, desde violência, a questão de tráfico, a questão da desestruturação social daquelas famílias, o que acaba, inclusive, prejudicando o rendimento e a qualidade do estudo dessas pessoas, dessas crianças em fase educacional. Então, eu fiz uma ponte aqui em relação à Lei Federal 11.888, né? Eu achei oportuno, porque isso, na verdade, vem de encontro a esse projeto que nós estamos propondo, que é fazer com que a prefeitura seja, de fato, uma fomentadora de construções de casas, dando aos trabalhadores, ao meu ver, algo que é essencial para que ele possa, de fato, se enraizar, inclusive, dentro de uma cidade, mas com condições, de fato, de qualidade. O que significa nós termos uma metragem, né, para que ele possa se dedicar ao lazer, o que significa que nós temos que conferir a esses projetos um espaço, de fato, adequado interno, para que possamos dizer que ali há um conforto. Tá certo? Coisa que, infelizmente, nós não temos encontrado nos projetos. É evidente que a prefeitura vai fazer a defesa do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Vai falar que nós construímos 4.000 casas, 4.300 casas, é evidente, com o apoio do governo federal, e, logicamente, por conta de uma vinculação que existe. Isso é um projeto de um partido, né? Então, é natural que eles façam essa defesa, mas nós achamos que esse projeto é um projeto que não resolve o problema social. Ele, na verdade, vai aprofundar outros problemas sociais e, simplesmente, hoje se resume a uma transferência de renda para as grandes corporações da construção civil e também a garantia de lucro para os banqueiros. Uma garantia de lucro muito fácil, inclusive, diga-se de passagem. Tá certo? Então, entrando aí, inclusive, já na questão da zona agrícola, né, do plano diretor do que trata aí a zona agrícola, eu confesso a vocês, eu não tenho um conhecimento em relação a qual é a vocação da cidade, eu digo do ponto de vista do plantio, da colheita, entende? Em relação a essa região agrícola, né? A gente fez alguns estudos, nós conversamos com alguns produtores, né, que hoje são chamados aí de agricultura familiar, né, um conceito bastante usado já há muito tempo, inclusive pelo próprio Movimento Sem Terra, pelo MST, né, que incentiva esse tipo de política, né, e a discussão que a gente traz, né, então, eu acho que é importante, o grande ponto positivo, né, que eu colocaria aqui em relação ao plano diretor, é o fato de dizer que existe aqui uma região, uma zona, né, agrícola, e dividir, inclusive, essa região em agricultura familiar e uso predominantemente agrícola. Então, acho que isso é um ponto positivo, porque demarca, de fato, qual seria a vocação dessas duas grandes regiões. Mas aqui, qual é a crítica que nós fazemos, né? E que nós ouvimos aí desses pequenos produtores. Primeiro, o apoio que a prefeitura dá, apesar de estar demarcado isso também no plano diretor, é um apoio quase que insignificante, né? Se a gente for pegar isso do plano de vista do orçamento, a prefeitura gasta anualmente em torno de 1,2% a 1,3% do orçamento, com o apoio técnico, que seria essencialmente o apoio que a Secretaria de Agricultura dá para esse setor, que diria que é a prioridade desta prefeitura, do ponto de vista da agricultura, né? E que acaba, na verdade, não dando as condições adequadas para que essas famílias permaneçam nestas localizações, tá certo? Ao mesmo tempo em que ela é insuficiente para abastecer, inclusive, a cidade, que tem que acabar buscando produtos de fora, entende? A segunda questão é que o incentivo, né, eu inclusive ouvi uma entrevista do atual prefeito falando sobre a questão do que bom que a cana está avançando, a laranja também, né? Mas isso, na verdade, é um problema. Isso não é possível, ao nosso ver, conciliar o agronegócio,
com a agricultura familiar. Um engole o outro. Então, aqui nós temos que fazer uma opção, entende? Nós vamos incentivar e, portanto, nós vamos restringir quem? A vinda de quem na cidade? Então, a opção que nós temos, né, em nível nacional, é de apoiar a agricultura familiar, o que significa nós. Numa discussão muito próxima ao que nós acabamos de fazer em relação à construção de casas, certo? Educando as comunidades para que elas possam se organizar, para que elas possam se unificar e fazer as suas construções, nós achamos que a formação, o incentivo à formação de cooperativas, que existem na cidade, mas eu digo o incentivo à formação das cooperativas, o incentivo técnico, e inclusive de subsídio a esses pequenos agricultores, para que possam, inclusive, abastecer a cidade, nós achamos que tem que ser uma prioridade. Portanto, tem que ter um maior incremento nos recursos públicos do orçamento, para que, de fato, a gente possa dizer que estas famílias, ou que esses produtores, tenham a garantia de ali se estabelecer, ali investir, ali produzir. Tá certo? Caso contrário, o que nós vamos continuar assistindo, e isso a prefeitura tem razão, é o avanço da cana. Que, na verdade, faz o que a cana? Né? Pequenos agricultores preferem, muitas vezes, arrendar a sua terra para os usineiros da região, que pagam substancialmente, tá certo? É verdade que essa terra depois é entregue, depois esgotada, né? Mas ela, imediatamente, para quem não consegue produzir, para quem tem falta de estruturação e não consegue sobreviver, o melhor é alugar o seu terreno, como uma situação muito parecida na situação urbana onde eu alugo a minha casa. Entende? Muitas vezes para sobreviver. Eu tenho uma casa melhor, estou desempregado, posso alugar minha casa por 2.000, alugo um lote qualquer por R$500, é renda. Entende? Então, na verdade, o que nós estamos assistindo é isso. Entende? É uma situação em que o que hoje prevalece, muitas vezes, é o poder do agronegócio no sentido de arrancar esse pequeno produtor da sua região, da sua localidade, tá certo? E ele vem se acomodar na cidade, tá certo? Então, o que nós estamos aqui apresentando como proposta é exatamente esse maior suporte técnico, esse incentivo para que as cooperativas, de fato, possam funcionar, o que não é fácil. Nós temos aí alguns contatos que já tiveram esse tipo de experiência, no sentido de tentar formar as cooperativas. Isso não é fácil do ponto de vista mesmo do interesse, muitas vezes, do próprio pequeno produtor, que muitas vezes resiste a se organizar coletivamente. Então aqui também há um problema de educação, entende? De acreditar no projeto, entende? De entender que assim ele poderia sobreviver, né? E resistir ao assédio do grande produtor ou daquele que a gente comumente chama aí de agronegócio, tá certo? De empresas, de conglomerados, né? Inclusive apoiados por setores financeiros que compram grandes glebas de terra, tá certo? Muitas vezes para a monocultura aí que a gente está assistindo, né? Dominando aí todas as regiões. Tá ok? Então seria isso, né? O que seria agora? A quarta questão. Para deixar um pouco clara aqui a situação, né? A gente tem na prefeitura, pelo levantamento oficial, aproximadamente 600 cargos comissionados ou ganhando um prolabore por exercer algum tipo de chefia, né? Então, aqui eu coloco secretário, chefe de setor, chefe de gabinete e assim por diante, né? Bom, a nossa proposta não é ter uma indicação nesta quantidade aí, em que a prefeitura, inclusive, diz que o objetivo é manter na ordem de 7% do número de funcionários esse tipo de estrutura dentro dos profissionais da prefeitura municipal, né? Nós achamos que a lógica que deve reger o setor público, né, deve ser o de fazer a contratação, e nisso entraria também engenheiros e arquitetos dentro das necessidades, mas para que a gente possa ter, de fato, profissionais de carreira. Nós não achamos oportuno que um partido que ganhe as eleições possa engessar a sua administração,
tá certo? Impondo aos funcionários uma lógica de um plano de projeto público, independente inclusive do que pensam os funcionários daquele setor, que muitas vezes, eu diria que a totalidade deles tem uma opinião de como funciona. Então nós achamos que é possível nós termos, junto a cada setor do serviço público, a gente coletar formas de operacionalizar melhor para poder garantir com uma melhor qualidade o atendimento ao público, tá certo? E, portanto, nós achamos que é perfeitamente oportuno e possível que determinados setores possam eleger, inclusive, quem vai ser o secretário ou quem vai ser o chefe daquele setor. Nós não achamos que é necessário o partido ter uma estrutura tal em que eu vou ter que trazer 600 militantes do país, porque o PSTU naturalmente não tem 600 militantes no nível da cidade, tá certo? Para que a gente possa preencher esses cargos de confiança e impor a sua política. Nós não achamos que isso é o correto, nós não achamos que a vitória num pleito eleitoral legitima o partido para fazer esse tipo de imposição. Nós temos que ganhar a população, nós temos que ganhar o servidor público para um projeto. Ganhar não significa, ganhar o servidor, educar o servidor para esse projeto não significa impor. Entende? Significa, de fato, compartilhar, trocar experiências para que a gente possa fazer esse atendimento. Então, neste ponto de vista, né, dentro deste projeto, a contratação de engenheiros, arquitetos e qualquer outro profissional, ele estaria dentro desta lógica. Se há uma necessidade técnica, que nós achamos que há, inclusive pelo projeto que nós estamos aqui apresentando, do ponto de vista do urbano, do ponto de vista do rural, significa que nós temos que ter um maior aporte técnico, significa que nós temos que ter a contratação. E nós não achamos que essa contratação ela é uma contratação momentânea, sazonal, no momento de implantação de um projeto. É lógico que você tem uma maior demanda, mas nós achamos que isso tem que ser com uma rotina. Portanto, tem que ser uma contratação com profissionais que vão desenvolver um projeto e que vão adquirir experiência e que, portanto, tem que permanecer no serviço público. Entende? Por isso nós estamos categorizando aqui, né, como um profissional de carreira e não pessoas indicadas e assim por diante. Tá certo? Dentro dessa mesma lógica, né, eu só queria fazer um parênteses aqui, né, o engenheiro de produção, eu não sei exatamente como que a prefeitura trabalha aqui do ponto de vista do planejamento, do atendimento da saúde, no ponto de vista de estipular qual vai ser o número de vagas, por exemplo, para as creches. Eu não sei se vocês trabalham aí, têm acesso, perceberam a informação, pelo menos, né, dado pelo próprio IBGE, de que nós temos hoje apenas 30% das crianças de 0 a 3 anos que hoje têm acesso a creches no município de São Carlos. Tá certo? Isso é um dado do IBGE, é um dado oficial, confirmado pelo SEAD, na pesquisa que eles também têm, né, e disponível no site. Então, eu não sei como é que a prefeitura faz exatamente esse redimensionamento, mas nós achamos que a engenharia de produção, os engenheiros de produção, eles têm um papel importante. Certo? Aqui, eu não sei se nós temos aqui algum engenheiro de produção de ofício aqui, mas eu imagino que aqui deve ser mais arquitetos e engenheiro civil, né? Não sei aqui qual é a quantidade de engenheiros de produção que vocês tenham aqui, mas deve ter. Ou não? Tem, deve ter. Né? Mas eu digo, a engenharia de produção ela tem um papel importante, né, porque a saúde ela pode ser dimensionada ou redimensionada no sentido de que a gente possa otimizar melhor, né, o atendimento. É lógico que com o número de médicos que nós temos, de especialistas que nós temos e de creches que nós temos, ela é pequena. Né? Mas não existe, na verdade, oficialmente pelo menos, nenhum tipo de pesquisa que diga qual é a demanda, qual é o nível social desta demanda, seja ele no atendimento médico, seja ele no atendimento da educação, e seja ele no atendimento do transporte. Tem uma pesquisa de 2 anos atrás, 2011, eu não sei se é 2011, 2010, que fala da questão da demanda do transporte público na cidade. Mas é uma pesquisa com 500 pessoas, onde diagnosticou que 30% das pessoas, aproximadamente, na cidade de São Carlos, andam a pé. Outros 30%, aproximadamente 29%, 28%, usam seu carro próprio para locomoção. E 19% apenas das pessoas usam o transporte público dessa cidade.
Certo? Então, estou dizendo isso é uma pesquisa importante, certo? E nós acho que temos que ter técnicas no sentido de que a gente possa, de fato, levantar dados e colocar esses dados disponíveis oficialmente, inclusive para que a gente possa fazer um melhor planejamento e um melhor gasto público. Entende? Lógico, pode. Então, é adequado ou não? Né? A pergunta, né? É adequado ou não, de 0 a 3 anos? Existe uma série de pesquisas, né, que a gente trabalha, eu trabalho com esse campo da cognição, da forma como a gente processa as informações, tá certo? E as pesquisas atuais indicam que quanto mais cedo a criança estiver num ambiente favorável, propício à informação, à aquisição de informações, melhora o desenvolvimento cognitivo para os anos subsequentes. Isso é uma pesquisa que o país, inclusive, aceita, né? O próprio governo, o MEC, considera isso uma necessidade, tá certo? Tanto que foi uma das propostas da Dilma de campanha, inclusive, o incentivo à creche, né? E a construção de não sei quantas creches que elas fariam pela verba disponibilizada em nível federal e em nível nacional, tá certo? Isso não significa que as crianças de 0 a 3 anos, naturalmente, tenham o mesmo tratamento que têm aquelas que estão na idade formal da educação, né? Então, o tratamento é outro, né? Desde você brincar com a boneca, como brincar com a boneca, que tipo de brinquedo que eu coloco ali, entende? Então, isso é um incentivo a isso que a gente chama de desenvolvimento cognitivo, como a informação posteriormente vai ser processada. Entende? Então, ele é bastante adequado, ele é importante. A segunda importância, ela tem o alcance social, né? A gente tem uma quantidade hoje de mulheres que, não pela questão da igualdade social, mas por mais uma forma de exploração da mão de obra, em que ela é chamada ao mercado de trabalho. Então, o que acaba acontecendo? Você tem o pai e a mãe que se deslocam, que saem do seio familiar, e, portanto, as crianças, os filhos, ficam durante o dia sem um apoio. Ou fica com a avó, ou fica muitas vezes na periferia. Isso é comum, apesar de oficialmente as pessoas a própria prefeitura não levantar isso, mas é muito comum você ter as cuidadoras. Você ter uma vizinha que cuida dos filhos de 4 a 10 famílias. Tá certo? Isso é muito comum já era muito comum em países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde também a questão da creche, a questão da educação, como ela é paga, ela é muito cara, tá certo? Mas aqui no país, em se tratando de uma necessidade, de um dever do Estado como algo gratuito, isso também é uma característica, entende? Presente nas periferias. Então, a creche, ela também vem no sentido de um alcance social, de você dar uma melhor estruturação a essas famílias que precisam ter os seus adultos trabalhando para poder compor a renda familiar, né? E, ao mesmo tempo, a gente não tendo essas crianças abandonadas, sem, de fato, uma ocupação que possa levá-la ao desenvolvimento, da formação do caráter, né? E até mesmo científico. Tá certo? Então, essa é a necessidade. Então, o que eu estava dizendo bom, do ponto de vista técnico, nós achamos que nós temos que ter, de fato, um aporte maior de pesquisadores para que a gente possa levantar esses dados. Porque parte do que eu estou levantando aqui, parte das pesquisas que tem, também são muito mais empíricas do que propriamente científicas. Então, há uma necessidade, inclusive para que o poder público possa se preparar, possa se programar, que a gente tenha um aporte técnico, né, para que faça essas pesquisas e levantem esses números que, inclusive para o poder público, é desconhecido. Tá certo? Então, nós temos um levantamento que é bastante significativo, né, esse da creche, para mim é estarrecedor, para uma cidade de um porte médio como a de São Carlos, a gente não ter a possibilidade de oferecer a essas mães ou a essas famílias, né, de que ela possa ter uma creche durante o dia inteiro, porque também é uma outra questão que, desses 30% que estão em creches, nós temos 3 escolas que funcionam em tempo integral. Todas as outras funcionam das 7h30 da manhã às 11h30. Então, para a mãe trabalhadora, isso também resolve parte do problema.
Entende? Eu tenho que ter alguém que leve a criança, porque normalmente essa mãe entra às 6 horas se trabalha numa fábrica, ou se trabalha em casa de família, limpeza, coisa e tal, ela vai trabalhar, vai entrar das 7 às 8, então ela sequer consegue levar essa criança até a creche. Né? E o período da tarde ela tem que ficar com uma outra pessoa. Né? Tá certo? Então, desse ponto de vista, nós achamos que isso é importante, né? E, portanto, a contratação de engenheiros, de arquitetos, de qualquer outro técnico, ele entraria nessa situação. Nós achamos que isso não é inchar a máquina. Inchar a máquina é nós colocarmos um contingente de pessoas que não necessariamente têm uma formação, que não necessariamente têm uma importância e que não são, inclusive, de estrutura da carreira desse funcionário. Portanto, ele não tem um comprometimento nem propriamente como funcionário público e nem propriamente com a população. Ele tem um comportamento e um comprometimento com o partido, a qual ele defende. Então, nós achamos que isso é muito ruim. Essa relação é muito ruim. Entende? Então, nós achamos que a estrutura que nós temos que propor dentro do funcionalismo público, das hierarquias, ela tem que ser uma situação de disputa política também dentro do funcionalismo público. Entende? Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui como disputa política. Né? Porque eu posso ter funcionários que discordam da minha posição. Certo? Enquanto educador, enquanto engenheiro, enquanto um técnico de enfermagem que atende no posto e que acha que a proposta que nós estamos defendendo como melhor opção para o atendimento no posto de saúde não seja adequado. Então, o que nós estamos dizendo? Nós temos que fazer uma disputa. Uma disputa significa nós temos que abrir um debate com esses funcionários se a nossa proposta é adequada ou não é adequada. Mesmo que nós tenhamos sido vencedores no pleito eleitoral. Entende? Então, nós não achamos que tratar da forma impositiva é a melhor forma da gente valorizar e melhorar a qualidade da educação. Tá certo? O quinto ponto, né, quais pontos positivos em relação à expansão urbana? Bom, eu toquei um pouco alguns aspectos já disso, né, porque também o plano diretor, ele coloca a importância, inclusive do ponto de vista da metragem dos lotes. É estranho, inclusive, né? As coisas como acontecem, né? Portanto, o plano diretor é um plano diretor bastante audacioso e progressista, certo? Eu considero ele um plano muito importante. O problema é que ele não é seguido, certo? Então, do ponto de vista da expansão urbana, olha só o que a gente tem, né? Que tem um pouco a ver com essa questão que eu coloquei anteriormente, da forma como são feitas aí, por exemplo, a designação de áreas, chamadas áreas sociais, né? Construção de casas sociais, né? Socialmente, né? Eu falo o seguinte, ó, a região da cidade de Araci, a região aqui do Tangará, ou seja, a periferia, ela, se eu não me engano, é considerada aí setor 3A, B, 4, coisa do tipo, não é isso? 3 e 4, não é isso? Onde você tem que considerar que a prioridade dessas regiões é, por exemplo, para a recarga, certo? Ou do aquífero, ou dos rios que margeiam a nossa cidade, ou até mesmo para a recomposição ambiental. Né? Então, por exemplo, o Zavaglia, a região em que foi construído o Zavaglia, não era uma região prioritária, de acordo com o plano diretor. Mas quem fez a proposta e a construção do projeto foi a própria prefeitura. Certo? Eu estou dando esse exemplo, mas porque nós temos outras situações. Né? Por exemplo, o Parque Novo Mundo dizem que tem, se eu não me engano, a medição lá que a gente diagnosticou lá, aqui fala o plano diretor que você tem que ter, prioritariamente, lotes com 200 metros quadrados, onde a frente tem que ser de 10 metros. Só que os loteamentos que nós temos percebido por aí, como é considerado de alcance social, área social, você abre uma exceção. Você pode fazer o loteamento de 7 por 20. Ué, mas é de alcance social e, portanto, o alcance social significa ser, de fato, uma casa mais pobre. Eu não garanto uma maior metragem, eu garanto uma menor metragem. Porque eu tenho que garantir numa região que é afastada, onde o valor imobiliário já é pequeno. Segundo, eu dou o direito ao loteador de fazer uma metragem menor para que ele possa lucrar mais em cima daquele solo, ou em cima daquela terra. Então, não achamos que tem uma lógica do ponto de vista social. Essa é uma lógica do ponto de vista mercantil. Entende? Então,
Por outro lado, o próprio plano diretor, ele diz que nós temos que privilegiar as áreas, e está acertado, onde nós já temos os equipamentos públicos funcionando. Né? Destacadamente aqui a região periférica, próxima ao centro, né? Aqui no centro da cidade. Né? Então, olha só, a gente tem ali a região do Sesc, que é uma grande região de vazio urbano. Certo? Nós temos, se a gente pegar aqui essa região de falência, inclusive da Aero, aqui um pouco mais acima, né? da antiga Aero, também uma grande área que está colocada ali simplesmente para especulação imobiliária e que ela não é colocada como prioridade. A impressão que dá, inclusive para a população, é que aqui existe um apartheid mesmo. Os miseráveis, aqueles que solicitam e que necessitam de uma casa urgentemente e, portanto, de um alcance social profundo, tem que ser colocado à margem da cidade, longe dos equipamentos públicos. Então é nisso que eu resgato o que eu disse anteriormente. Nós, na verdade, geramos mais um problema social para a cidade. Porque agora, olha só o que nós temos que fazer. Eu poderia ter escolas, inclusive, próxima a essa região, que tem hoje uma ociosidade. Eu vou destacar aqui uma escola do Estado, que, por exemplo, é o Sebastião de Oliveira Rocha. Ele está funcionando hoje parcialmente o período da manhã. Não tem, na verdade, um funcionamento do período da tarde. O Alckmin inventou aí um negócio chamado Escola de Tempo Integral, que é uns projetinhos que acaba deixando parte das crianças no período da tarde, e à noite não funciona mais. Nós temos uma ociosidade. O Álvaro Guié é uma outra escola que está com ociosidade no período da noite. Estão funcionando lá 7 salas de 17 que poderiam funcionar. Certo? Então, mas o que eu faço? Eu desloco populações inteiras para a margem da cidade, e agora eu vou ter que fazer o quê? Construção de creches, construção de escola, tá certo? O que significa contratação de funcionários, postos de saúde, tá certo? Linhas de ônibus que eu tenho que puxar para essas regiões, esgoto, água, né? Diga-se passagem, esgoto naquela região. Eu acho que nós vamos ter um problema, porque eu não lembro exatamente ali agora, mas eu imagino que a região em que está o Zavagra é mais baixa do que está hoje a estação de tratamento de esgoto. Não? Está no mesmo? Dá para passar. Mas ainda não existe. Certo? Aquela região não está coberta com o tratamento de esgoto. Não é isso? 98%, que a prefeitura está... Estou trabalhando com o dado como sendo verdadeiro, com o dado da prefeitura, que é 98%. Tá certo? Então, o que nós estamos dizendo? Bom, a expansão urbana ela é uma necessidade na medida em que a população da cidade aumenta, mas nós achamos que é possível ocupar áreas importantes da cidade que já têm os equipamentos públicos e que são regiões ou áreas que estão colocadas aí simplesmente para especulação imobiliária. Então, nós achamos que a prefeitura tem que intervir nesse sentido. Tem que intervir de que forma? Nós achamos que não é dar subsídio aos proprietários destas áreas, desses galpões, ou de uns 100 números de casas, para que eles coloquem esses equipamentos para habitação. Nós achamos que nós temos que sobretaxar. Nós achamos que nós temos que cobrar um IPTU muito mais alto para essas pessoas, inclusive para poder isentar aqueles que de fato são necessitados, e não o inverso. Tá certo? Eu entraria nessa situação também na questão do patrimônio histórico, artístico e cultural do município. Se é verdade que o plano diretor também aponta isso, também nós temos que ser bastante realistas. A lei, ela não garante que o proprietário de um imóvel considerado importante historicamente ou arquitetonicamente ou culturalmente, o nome que a gente quiser dar, que ele não, de fato, faça demolição. A lei não proíbe isso. Tá certo? O que o plano diretor tenta dizer é o seguinte: nós temos ali a poligonal, uma região importante que vai até ali a região da 15, não é isso? Se eu não me engano. E que nós vamos dar o incentivo, e aí o incentivo dado é o IPTU, para que as pessoas possam manter estes imóveis com a fachada original da época e da importância que ele tem nesse momento, né? Levantado nesse momento. Né? Então, tanto a lei não garante que esses imóveis sejam destruídos, que a primeira escola de educação física da cidade de São Carlos, que era ali na Marechal, deixa eu ver se eu lembro, Marechal com a Avenida, ela foi demolida. Aquele prédio foi demolido e hoje é uma loja de sapatos. Certo? Ali era um imóvel de uma importância histórica para a cidade ou não? Nós achamos que é. Por que a prefeitura não conseguiu manter?
Porque, ao pedir fazer a solicitação da demolição, uma vez que o proprietário não mais tem o interesse, até pelo alto valor do imóvel que tem naquela região, a prefeitura não tem, na verdade, instrumentos hoje legais de fazer com que esses imóveis não sejam demolidos. Posso até fazer com que isso seja protelado, tá certo? Mas, na verdade, é decisão do proprietário se ele vai manter aquele imóvel nas condições em que ele está ou não, tá certo? Então, o que nós estamos propondo? Primeiro, desenvolver aqui, talvez, uma comissão em que nós pudéssemos propor para parte desses imóveis, que inclusive estão desocupados, uma utilização cultural, para que a gente pudesse, inclusive, oferecer lazer e ter, de fato, uma importância, inclusive, para a população de um modo geral. Tá certo? Seus proprietários de manterem, naturalmente, esses imóveis, mas uma outra solução é a prefeitura também tentar fazer a aquisição, como foi feito, por exemplo, através lá do Palacete do Conde, onde hoje já funcionou a prefeitura, funciona hoje a Secretaria de Educação. Tá certo? Então, nós achamos que há uma falha, não há um empenho, na verdade, da prefeitura de fazer a manutenção aí da lei. Né? Bom, gente, eu acabei, acho que, tratando menos tempo do que talvez o combinado. Né? Mas eu acho que o que eu poderia explanar sobre os temas apresentados por vocês são esses, né? Deixando aqui um destaque, né? Do PSTU, que é exatamente o de garantir de que aquilo que é público seja tratado de forma pública, com recursos públicos para o público, devolvendo desta forma o dinheiro pagado, colocado muitas vezes com muito suor pelos trabalhadores, que é a grande maioria da população, que é o grande financiador da administração pública, tá certo? Então nós achamos que temos que retornar esse dinheiro através de serviços de qualidade. E nós achamos que esse serviço de qualidade, esse serviço possível à população, ele, na verdade, só vai ter o alcance desejado se nós tivermos uma diminuição de custos, nós não tratarmos esses serviços como mercadoria, portanto, como algo que pode ser vendido pelo setor privado, e, portanto, o que nós estamos colocando aqui que há uma prioridade no sentido de tornar esses serviços públicos de fato, tá certo? Utilizando os recursos da prefeitura e a pressão que nós temos que fazer, naturalmente, sobre o governo federal, para que a gente possa trazer recursos ou até mesmo alterar algumas leis, como a própria lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Alguns podem dizer que a lei de responsabilidade fiscal, ela acabou limitando o gasto com o funcionário público, é verdade, mas numa outra linha, a lei de responsabilidade fiscal engessa o município na possibilidade de tratar o público como público e incentiva com que eu tenha que fazer a contratação do serviço ou da pessoa jurídica, para que faça a prestação de serviço. Uma vez que eu fico proibido de gastar mais do que é possível, do que é necessário para o atendimento da população. Tá certo? Isso entra a saúde, isso entra a própria educação, onde boa parte das prefeituras, inclusive essa daqui, terceiriza parte do serviço. Então, eu não contrato um servidor público de carreira, eu contrato um servidor através de uma outra empresa, que contrata um trabalhador precarizado, sem muitas vezes, inclusive, carteira assinada, tá certo? Para prestar o serviço para a prefeitura. Nós achamos que é um problema social, tá certo? É um problema de superexploração que nós não podemos concordar. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Deu seu tempo, sobrou 5 minutos ainda. Muito obrigado da sua presença, das suas palavras. E a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos se coloca à sua disposição no seu futuro mandato ou qualquer que possa exigir o auxílio. Tá ok? A plateia tem alguma pergunta? Pois não. Na verdade, bom, primeiro eu queria parabenizá-lo pela sua colocação, pelas suas propostas, que eu fiquei muito satisfeito de ouvi-las, viu? Parabéns, acho que trouxe novidades, inclusive, do ponto de vista de programa de governo. Mas eu queria fazer, na verdade, 2 colocações. A primeira é, quando você diz que pretende o transporte público
né, gratuito ou não, mas do transporte público. E é notório a dificuldade que existe do poder público, seja municipal, estadual ou federal, produzir com funcionários próprios, até pela legislação trabalhista, que dá muitos direitos. Então, para cada cargo, cada funcionário, você precisa ter 3, às vezes, porque tem licença-prêmio, etc. E tal. A gente sabe que o rendimento não é aquele que a gente gostaria que fosse. Então, como contornar essa dificuldade? E a segunda é com relação a essa assistência técnica gratuita. Né? A assistência técnica gratuita, evidentemente que ela tem eu acho que ela tem um erro de origem, porque a assistência técnica, quando se fala assistência técnica gratuita, nós não estamos falando em Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, o interessado, aquele cidadão que necessita, ele tem que ter o lote, ele tem que ter o terreno para receber a assistência técnica gratuita, porque senão não tem como começar a obra. Então, dificilmente uma família com 1 a 3 salários mínimos vai ter um lote, não só um lote, mas muito menos bem localizado. Então, eu acho que existe uma dificuldade de assistência técnica para essa população de baixa renda. E também, quais são as suas propostas no sentido dessas áreas urbanas ociosas do nosso município, que estão, a gente sabe, na mão de poucas pessoas, né? E o custo do terreno em São Carlos é um custo altíssimo se comparado com cidades do mesmo porte da região ou de outras regiões. Me lembro que o CDHU teve muita dificuldade para fazer empreendimentos habitacionais em São Carlos, exatamente por esse fato do valor do terreno na nossa cidade, que está em mão de poucas pessoas. Além daqueles ainda que estão em lide judicial, como foi citado aqui o lado do SESC, né? Aquilo todo mundo tentou já, mas ninguém conseguiu ainda desembrulhar aquela área lá. A gente fez alguns cálculos, é lógico, bastante empíricos mesmo, não é científico, a gente não tem tanto suporte técnico para fazer esses cálculos, mas a prefeitura, oficialmente pelo menos, ela disponibiliza aproximadamente por mês 410 mil reais para Atenas Paulista, para a atual empresa de transporte, certo? Isso significa aproximadamente, vamos trabalhar aí com 5 milhões de reais por ano em subsídio para a passagem, certo? Porque, lógico, quando a prefeitura fala, eu dou subsídio à empresa, ela não está dando propriamente à empresa, né? O argumento que o administrador usa é no sentido de que, bom, para que a passagem não tenha um valor exorbitante, né? Não fique muito maior que o 2,65 que eles consideram suportável, então eu complemento o valor da passagem repassando esse subsídio para a empresa, tá certo? Bom, se nós trabalharmos aí com um custo aproximado, é lógico, eu digo empírico porque aqui nós não estamos fazendo o custo de qual é a manutenção de uma empresa, o número de funcionários, o senhor tem razão, né? Quantos funcionários nós vamos ter, que tipo de especialista nós temos que ter, isso é um custo, certo? A empresa tem um custo, né? Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, que o custo da empresa é o da mão de obra, o da assistência técnica e está embutido lucro. Portanto, quando o município repassa uma verba para a empresa, ela, na verdade, está ajudando na manutenção do lucro dessa empresa. Tá certo? Então, ao transformar a empresa numa empresa pública, nós reduzimos o custo, uma vez que o componente lucro ele não aparece. Nós estamos falando de uma empresa de alcance social. Tá certo? Então, é lógico que parte do investimento da cidade ele tem que ser no sentido de manter essa empresa, para que tenha esse alcance social. Né? Então, por exemplo, se a gente trabalhar com um ônibus de boa qualidade a 150 mil reais, nós estamos dizendo que podemos comprar aproximadamente 30 ônibus por ano com o valor do subsídio que a prefeitura dá hoje sem mexer no orçamento. Só do ponto de vista da aquisição de ônibus. Do ponto de vista do alcance, do gasto que nós temos hoje com a Secretaria de Urbanismo, que é 22% do orçamento, nós estamos falando de aproximadamente 150 milhões de reais por ano, certo? Do orçamento de 650, sem considerar capitais,
repasse governo federal, governo estadual, importação, tudo mais, vamos considerar o valor rasteiro de 650, nós estamos falando de aproximadamente, aí bem por baixo, de 150 milhões de reais. Que nós poderemos poupar na medida em que as ampliações, que inclusive estão sendo propostas pela administração e pelos candidatos, nós não faremos. Então aqui, o convencimento que nós estamos fazendo a vocês, aos engenheiros e à população de um modo geral é isso. Nós estamos falando, nós não vamos construir mais avenidas. Nós não estamos propondo aqui construir pontes. Nós não estamos propondo aqui duplicar a passagem lá na Praça Itália. Entende? O que nós estamos propondo é tirar o carro da rua, incentivar as pessoas para que, de fato, utilizem o transporte público e, portanto, usar o recurso que nós usaríamos para beneficiar, entende, as pessoas no seu carro individualmente para essa empresa de transporte. Então, é um custo alto, certo? O que nós estamos propondo é transferir esse custo do carro individual para o transporte público. Vocês já devem ter percebido que o ônibus é uma opção importante das cidades, inclusive do ponto de vista ambiental, tá certo? E ela tem uma qualidade que é uma qualidade desejável. Nós achamos que isso não é uma coisa do outro mundo, desde que a gente não trabalhe na lógica do lucro, na lógica do empresarial. Entende? Então, é isso. Eu sei que pode parecer utópico, mas nós estamos trabalhando aqui com valores. Os valores são, de fato, assustadores do ponto de vista da manutenção do carro numa cidade. E também é assustador do ponto de vista da manutenção do carro por uma família, porque as pessoas, é lógico, e por isso que é um choque também da apresentação da nossa proposta para a própria população, que vê o carro em status. Entende? Então, qual é o cálculo que muitas vezes a gente faz para nos convencermos, inclusive, de que eu ir daqui até a universidade, de carro é muito mais barato, né? O custo é simplesmente o quê? Bom, são 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, são 6 quilômetros, eu não gasto 1 litro. A 2,60 a gasolina, eu gastei 2,60. Pô, mas se eu for de ônibus, eu vou gastar 3. Mas você esquece que você investiu dinheiro, investiu um capital no carro que você não recupera, porque a depreciação do carro é muito grande, né? Saiu da loja, são 10%, com o tempo é muito maior, certo? A manutenção do carro, o perigo de você bater, de ser roubado, portanto, você tem que fazer um seguro, a questão do IPVA. Então, o custo para a família do carro é muito alto. Então, o que nós queremos desconstruir é esta questão da obviedade de que ter um carro é um status, é um conforto que eu posso fazer qualquer coisa para manter esse custo. Nós achamos que isso é um erro, entende? Do ponto de vista, inclusive, de trabalhar isso do ponto de vista de uma mercadoria social, aceitável, para uma população mesmo do ponto de vista médio, da classe média. Entende? Então, é uma mudança, uma inversão, né, da questão dos valores. E, por último, do ponto de vista da assistência técnica, eu só queria comparar, né, comentar. O senhor tem razão, né, tanto que eu falei isso. Do ponto de vista da aquisição das famílias do lote, é muito difícil. Né? E o preenchimento dos vazios que você tem na cidade, se não ocorrer uma pressão e uma legislação do poder público, o que significa que o poder público ele tem que ser independente, inclusive, aos grupos econômicos que muitas vezes são detentores da maior parte dessas áreas, tá certo? E que têm os seus representantes na prefeitura, inclusive como financiadores de campanha, entende? Então aqui nós temos que desenvolver uma legislação que sobretaxe esses grupos, tá certo? E que possa inclusive colocar a possibilidade da desapropriação, se nós de fato queremos investir no social, entende? Então, possibilitar ter o lote é a primeira etapa. Depois você ter assistência técnica, educar as pessoas, para que você possa ter as cooperativas, para que você possa ter os grupos, para que possam fazer as construções de forma comunitária, de forma global, entende? Então nós achamos que isso é possível, já existem várias experiências nesse sentido, né? Mas tudo é uma luta. Né? A vida realmente não é fácil, não está fácil. Né? A Minha Casa Minha Vida é, digamos, a solução prática e que é vendida como a solução ideal, certo? Vai lá, a sua casa de 46 metros quadrados vai custar de 100 a 117 mil e ainda vou te dar 17 mil reais do teu financiamento. É isso que é vendido, entende? É isso que é colocado para o trabalhador, tá certo? Que acaba vendo isso como a sua solução, vai pagar a vida inteira um imóvel de 46 metros quadrados, entende? Desses 100 mil reais, naturalmente que a construtora não pagou 50 mil no imóvel, no terreno.
Portanto, ela não vai gastar 100 mil, 70 mil ou 50 mil na construção da casa. Quanto que está colocado do ponto de vista do lucro de empreiteira para aquisição, para a construção de cada um desses apartamentos? Vocês devem ter o custo aí melhor do que eu. Eu não posso acreditar que vai sair 3 mil reais o metro quadrado de uma casa, de um apartamento nesse padrão. Entende? Que é construído. Porque, na verdade, é o que está sendo colocado. Entende? Então, se nós não trabalharmos na lógica da mercadoria, na lógica mercantilista, nós achamos que é possível desenvolver um projeto gastando muito menos e dando, de fato, uma justiça social e uma qualidade de vida, né, aos trabalhadores e a essa população. Tá ok? Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do Demarzo? Seu Demarzo, vamos colocar o vetor deitado. Vamos. É o seguinte, você sabe que eu sou uma pessoa muito rica e tenho muitas glemas no entorno aqui. E para poder orientar o meu voto no PSTU, me explique o seguinte: se o senhor assumir a prefeitura e os sem terras invadirem as minhas propriedades, qual vai ser o seu posicionamento? Se as suas terras forem improdutivas, eu dou todo o meu apoio. Tá certo? Não vou titubear. Darei todo o meu apoio, inclusive ajudando lá o Sem Terra a mapear quais são as terras improdutivas nesse entorno da cidade e ocupem mesmo. Então, eu acho que nós temos que colocar as terras para a produção, para o alcance social, tanto do ponto de vista rural como do ponto de vista urbano. Entende? Se nós tivermos todas essas terras que você está dizendo que tem improdutiva, nós vamos ter. Tá bem, tá bem. Candidato, há mais uma pergunta, por favor? Não, Ronaldo, parabéns pela sua exposição. Eu acredito que todos nós aqui tivemos uma outra visão, né, daquilo que se pensa no sentido da esquerda da política brasileira. Tá certo? Eu te parabenizo. Você é talvez o único candidato que aborda a questão do transporte coletivo. Eu acho importantíssimo, eu tenho discutido muito aqui. Eu só tenho minhas dúvidas com relação à gestão pública desse tipo de transporte. Por quê? Porque a gente aprende o seguinte: ao Estado compete o quê? A educação, a saúde e a segurança, porque é coisa que não dá lucro. Ninguém quer se aventurar nisso. Embora na educação, hoje no Brasil, né, ela, vamos dizer, é possível que se dê lucro. Mas a saúde, aqui em São Carlos, inclusive com as saúdes do Hospital Escola, é terceirizada, tá certo? E nem por isso também ela está funcionando. Então, eu só diria para você o seguinte: dentro da concepção de vocês, não é temeroso, porque eu nunca vi uma gestão pública vitoriosa, tá certo? Pelo menos que eu conheço de serviço público, quer em rodovias, né? Via DR, a gente tem uma série de exemplos, tá certo? E nunca isto foi vitorioso. E vocês pregam que este é o modelo ideal. Eu gostaria só uma pequena reflexão sua nesse sentido. Verdade, verdade. É verdade. A diferença eu não sei exatamente qual o modelo que eles estão propondo aí de transporte público, né? Mas só entrando aí no debate propriamente da empresa, né? É verdade, a gente já teve uma experiência em São Paulo, talvez a maior experiência no Brasil de empresa de transporte público. Aqui as pessoas são um pouquinho experientes, né? Já deve ter ouvido falar da CMTC, certo? Foi a grande experiência de transporte público do país, né? Por uma grande capital, né? Inclusive os ônibus elétricos, né, ou que se funcionam com motor elétrico, ainda hoje no estado de São Paulo e na capital, né, hoje privatizadas, tem a ver com essa experiência, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento e do incentivo que era dado ao desenvolvimento de motores não poluentes, tá certo? Que foi parado por um certo tempo e que agora voltou, né? Inclusive com essa discussão aí do biodiesel, que não é exatamente a mesma coisa, né? Bom, então alguém poderia dizer, bom, mas por que a CMTC então fechou, né? Bom, então, nem todos os serviços públicos,
né, eles tiveram, de fato, uma derrocada do ponto de vista da sua administração, ou seja, a derrocada ela veio por ponto de vista de uma concorrência. Né? Então, eu vou dar o exemplo aqui com a educação, que eu acho que é mais fácil a gente entender. Né? O ensino médio, não sei se vocês sabem aí, mas há uma legislação hoje, né, infelizmente, proposta pelo PT, já no governo Lula, de que abriu as universidades e o ensino básico para o capital internacional. Há uma grande pressão, na verdade, né, do capital internacional para abocanhar esse mercado, né, tanto que a Uniban está sendo comprada por um setor americano, né, tem um outro grupo francês que primeiro se apoderou da editora, que eu era o autor, que é da Scipione, certo? Scipione, Ática, agora é um grupo francês, né, e assim vem. Né, então, eles estão, de uma certa maneira, o mercado financeiro vem, está comprando as empresas, né? Bom, aí, olha só a situação engraçada que a gente vive. Estou dizendo isso porque parte das universidades hoje, ela tem estrutura nas escolas de ensino médio e cursinho, né? O Objetivo, Unip, certo? O Uniban tinha relação com o Grupo Positivo, que, por sua vez, também está sendo comprado. O COC tem relação com a Universidade COC, onde o sistema foi comprado também por um grupo italiano, se eu não me engano, agora há 1 ano e meio atrás. Tá certo? Mas olha só, a gente discute aqui o problema da precariedade da educação pública. Né? E há um Conselho Nacional de Educação. Quem faz parte do Conselho Nacional de Educação, sendo que a educação é um direito da população e um dever do Estado? É o setor público? Não só. O Digênio faz parte do Conselho Estadual e faz parte do Conselho Nacional. Então, ele faz gestões junto ao Conselho, dizendo qual tem que ser a política para o ensino público. Sendo que ele quer destruir o ensino público porque ele quer pegar a fatia desse mercado, para que ele possa se apoderar. Entende? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, boa parte da derrocada do setor estatal em nível nacional, ele veio de uma concorrência, de uma competição do setor privado querendo, digamos, ganhar esse setor público. Tá certo? Isso a gente pode ver na CSN, isso a gente pode ver na Vale do Rio Doce, que foi, na verdade, praticamente dada, né, que hoje é dirigido pelo Eike Batista, entende? E o terceiro componente, que é uma verdade, os partidos, nos momentos que assumem o governo, eles tendem a lotear. E, portanto, por isso é que eu estou propondo aqui uma forma de controle das empresas e do serviço público. Nós não estamos propondo que a gente tenha cargos de confiança que dirijam um setor ou que dirijam uma empresa pública. Entende? Então, por exemplo, no nosso ponto de vista CMTC, como ela deveria ter sido e seria administrada? A Irundina, inclusive, esboçou isso na época, a forma de fazer essa administração. Você tem um conselho dos trabalhadores e usuários que façam a devida pressão pela qualidade e pelo acompanhamento do financiamento. Exatamente para que você não tenha um desvio de dinheiro. Entende? Então, isso não é fácil, o senhor tem toda a razão. Entende? É complexo, certo? É uma proposta audaciosa e que vai na contramão de tudo que está sendo proposto. Por isso é mais difícil ainda a gente digerir, digamos assim, a proposta. Entende? Porque toda a discussão que vem é no sentido do quê? Inclusive os candidatos estão falando, todos os candidatos estão falando isso. Nós vamos fazer parcerias com o setor privado. Nós estamos dizendo, nós não queremos parceria com o setor privado. No setor do transporte, no setor da saúde, no setor da educação. Nós queremos fora o setor privado e queremos que todo o dinheiro fique com o setor público. Porque nós não queremos que esses setores sejam tratados como mercadoria. Entende? Então, eliminar o lucro, mas ao mesmo tempo ter um controle. Ter um controle que não fuja do alcance da população. Entende? Oi? Não, em tudo. Nós estamos propondo em tudo. Pois é. Nós achamos que a economia moderna é uma economia de mercado e que está jogando a população na mais absoluta miséria. Entende? Então, aqui é uma visão... Eu tenho uma visão de mundo. Eu sou socialista. Entende? E eu tenho uma visão muito crítica a essa relação do capital em nível internacional. Outro dia lá na Interção, inclusive, eu comentei um pouco sobre isso, né? Porque aqui fala o seguinte, a vida das empresas para cá ela é importante para gerar emprego? É lógico que é. Agora, nós não achamos que é importante a vida de empresas para cá que vão ter isenção do IPTU de 100%, onde o governo do Estado puxa a luz gratuitamente, onde a prefeitura e o Estado fazem a terraplanagem, ou seja,
Para os empresários, para uma montadora como a Volkswagen, que ganha milhões e que não mantém o seu lucro, inclusive, no país, nós damos tudo. Agora, quando nós discutimos algo que possa voltar ao coitadinho lá do trabalhador, que muitas vezes, inclusive, sequer ganha dessas empresas, nós ficamos titubeando. Entende? Então, acho que aqui nós temos que, de fato, ser bastante críticos, fazer uma reflexão. Eu concordo com parte das críticas que vocês fazem, e nós achamos que boa parte da estrutura pública, ela hoje acaba sendo um mau exemplo por conta dos próprios partidos. Entende? Então eu não quero contaminar uma discussão com outra. Por isso que nós estamos propondo uma forma de gestão. Qual é a forma de gestão? Nós achamos que a população tem que ter o controle sobre todo o serviço público, a saúde, a educação, entendeu? Sobre a construção das casas, sobre o transporte. É ela que tem que ter esta opção. Nós temos que ter uma opção real para que ela possa fazer esse controle. E não simplesmente no dia 7 de outubro, como na eleição. Né? Então, mas ela é gestor no sentido de que ela faz a destinação da verba, na medida em que ela acata a sugestão do público, transformando isso em legislação. Então, ela é o gestora, certo? Ela não vai abrir mão disso. A questão é, a prefeitura, o poder público, o grupo que ganha a eleição, admite esse tipo de situação ou não? Entende? Vai comprar um pau com os setores econômicos que os dominam ou não? As barreiras que nós temos, na prática, com os grupos atuais, para que a gente possa prevalecer esse tipo de administração. Entende? É lógico, a saúde, vamos pegar o caso aqui da saúde, né? Nós temos, segundo a Unimed, 60% da população é atendida por eles. Então nós estamos falando aqui de uma ineficiência do atendimento público, não é para 100%. É de uma ineficiência para 40%. Sim ou não? Só para 40%. Percebe? O absurdo que nós estamos discutindo. E é ineficiente para 40%. Tá certo? A Santa Casa, por um outro lado, parte dela tem um grande problema de déficit. Para resolver o problema de déficit, para quem que ela destina a maior parte das alas do hospital? Para o grupo particular. A prefeitura não financia o restante. A crise, a falta de leitos é para quem? É para o público, não é para o privado. A Unimed tem problemas de falta de leitos? Se eu sou da Unimed, preciso me internar, eu tenho um problema? Não. Quem tem o problema? Quem não paga. Então o problema é com o público. Então como é que o público resolve isso? Privatizando mais? Nós achamos que não. Até porque o poder público não conseguiria manter o setor completamente privatizado, porque para isso tem que garantir o lucro desses grupos. Entende? E a prefeitura não teria caixa para isso. A prefeitura garante a privatização de 60%. Ela não consegue garantir a privatização de 100%. Entenderam? Então, o que eu estou dizendo para vocês, a questão de você ter 60% na Unimed não é uma questão do acaso. Ao meu ver, há uma intenção. O setor público da saúde tem que ser ruim para incentivar que uma empresa venha e ganhe dinheiro. Assim como a educação pública tem que ser ruim para que alguém pague a escola particular. Alguém vai ganhar dinheiro com isso. Essa é a lógica do capital moderno. Isso é o moderno. Nós estamos a favor disso? É isso que eu estou abrindo. A reflexão que nós estamos abrindo é essa. Nós somos contra. Entende? Posso continuar a discussão? Não, é que você tocando num ponto que eu, por exemplo, entendo o seguinte, é interessante isso aí na sua área, a educação, tá certo? Quer dizer, a educação básica, as melhores escolas são as particulares, não é isso? E lá em cima, as públicas, como é que pode um negócio desse? Ou seja, o coitado nunca tem chance, né? Porque quando é criança, ele não vai para uma escola boa. E quando é adulto, ele não tem condições de concorrer, porque ele não teve a formação. aí ele vai para do fundo de quintal. Pagar. Ou o governo paga para ele. Solicito à plateia, então, uma salva de palmas ao candidato Ronaldo. Nosso muito obrigado. E convido o arquiteto Reginaldo Peronte para as suas considerações finais. Ufa, que delícia, que bacana, que gostoso escutar você, viu? Muito bacana mesmo. Gente, muito obrigado a todos. Ronaldo, obrigado mais uma vez. E estamos aí, estamos à disposição, tá bom? Um abraço. Obrigado. Muito obrigado.